Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os títulos desta edição. Votação sobre acordo do Brexit recusada pelo presidente do Parlamento Britânico. Negado pedido para adiar julgamento sobre a extradição de Julian Assange, o fundador do Wikileaks. Pedro Sánchez apupado nas ruas de Barcelona. O primeiro-ministro espanhol esteve reunido com a polícia da capital catalã. E para ver no fim do jornal a criação de uma longa-metragem de animação em Portugal. Foi recusada a votação no Parlamento Britânico sobre o acordo alcançado com Bruxelas sobre o Brexit. O presidente da Câmara dos Comuns recusou o pedido do governo para evitar, como o próprio disse, uma repetição de um debate desordenado. Boris Johnson sofreu esta segunda-feira mais uma derrota no Parlamento Britânico, ao ver rejeitado outra vez a proposta para que fosse votado sim ou não ao acordo do Brexit alcançado na semana passada em Bruxelas. Com o tempo a esgotar-se, a rejeição foi explicada ao chefe de governo pelo presidente da Casa dos Comuns, John Bercow. Em resumo, a moção desta segunda-feira é na substância a mesma de sábado e o Parlamento já decidiu a questão. Portanto, a minha decisão é de que esta moção não será debatida nesta sessão, porque seria repetitivo e uma confusão, se o permitisse. No sábado, a votação do acordo de Boris Johnson foi debatida e acabou ultrapassada pela decisão do Parlamento de primeiro votar a legislação que o compõe. E por isso o Primeiro-Ministro foi mandatado a pedir um adiamento do Brexit, o que fez numa carta não assinada enviada para Bruxelas, seguida de uma outra assinada a rejeitar o novo adiamento, numa atitude reprovada pela oposição. O Primeiro-Ministro está a comportar-se como um menino mimado. O Parlamento tomou uma decisão, ele deve cumpri-la. Enviar uma segunda carta a contradizer a primeira, para mim, é uma bufetada no Parlamento e no Tribunal. Com Bruxelas ainda a analisar o pedido de adiamento, o Reino Unido vive horas de incerteza à espera do sinal verde neste longo processo de saída da União Europeia. Mantém-se a data prevista de fevereiro do próximo ano para o julgamento de Julian Assange, o fundador do Wikileaks. A equipa de advogados tinha solicitado um adiamento de 3 meses para preparar o caso, mas uma juíza recusou o pedido. Nas ruas, é aclamado e defendido por alguns como um rosto da liberdade de expressão. Perante a justiça, Julian Assange arrisca ser condenado a décadas de prisão. Esta segunda-feira, o fundador da Wikileaks compareceu no Tribunal de Magistrados de Westminster, onde viu ser negado o pedido para adiar o julgamento da extradição para os Estados Unidos. Na prática, o julgamento continua marcado para fevereiro do ano que vem. Acusado de 18 crimes pelos Estados Unidos, incluindo conspiração e acesso ilegal a informações confidenciais do Pentágono, Assange pode vir a ter de passar décadas na cadeia. Uma visita e um pedido. O primeiro-ministro espanhol esteve esta segunda-feira na Catalunha. Em Barcelona, encontrou-se com a polícia, a quem elogiou a moderação e pediu ao presidente do governo autonómico mão firme na condenação da violência. Uma visita surpresa. O primeiro-ministro espanhol esteve esta segunda-feira em Barcelona, mas não se encontrou com o presidente do governo catalão. A Quim Torra escreveu uma carta a dizer que é responsabilidade de todo o representante público condenar a violência. Pedro Sánchez escolheu destacar a polícia como símbolo do equilíbrio no combate ao que chama de discórdia civil. Durante estes momentos é muito importante garantir a moderação representada pelas forças de segurança para assegurar a coexistência posta em causa. Considero que vocês são um exemplo de profissionalismo. Nas ruas, uma chuva de insultos recebeu Pedro Sánchez, contestação em catalão e castelhano. Parece-me que Pedro Sánchez não quer falar, nem sequer com os seus representantes na Catalunha. Parece-me que não respeita os nossos direitos. Só visita os polícias feridos, não vai visitar os cidadãos feridos que, em alguns casos, se manifestavam livremente e sem violência.
É uma situação complicada. Haverá sempre um antes e um depois da sentença. Nada está resolvido como imaginam. O que fez o sistema judicial foi piorar a situação, bloqueá-la de forma definitiva. Na troca de argumentos entre o Governo Central e o Governo da Catalunha, a resposta a Sánchez seguiu a partir de dois remetentes. Quim Torra, em nome da Generalitat, diz que sempre condenou a violência. O antecessor no cargo, Carles Puigdemont, exilado em Bruxelas, questiona o objetivo de uma visita que exclui os independentistas. Nestes dias, a tensão sente-se não só nas ruas, mas também na esfera política, com eleições ao virar da esquina a 10 de novembro. Em plena campanha eleitoral, os partidos políticos, tanto nacionais como independentistas, são muito cuidadosos com as mensagens eleitorais. Qualquer declaração, qualquer gesto pode custar votos. E nesta situação é muito complicado desbloquear a tensão que se vive por estes dias na Catalunha. Está marcada para esta quinta-feira a exumação dos restos mortais de Francisco Franco. Segundo um comunicado do governo espanhol, o cadáver do ditador será depois trasladado da Basílica do Val dos Caídos, em Madrid, para o cemitério El Par Domingo Rubio, nos arredores da capital espanhola. O governo garantiu que todos os procedimentos serão feitos na intimidade e na presença da família do ditador. A representar o executivo estará a ministra da Justiça, Dolores Delgado. Este é o culminar de um processo que dura há mais de um ano. A família recorreu aos tribunais para impedir a saída dos restos mortais de Franco do Val dos Caídos. No dia 30 de setembro, o Supremo Tribunal Espanhol encerrou o processo, permitindo a transladação. A Europa está a envelhecer e Portugal pode vir a ser o país mais envelhecido do Bloco Europeu em 2050. Esta é uma das conclusões do relatório publicado pelo Eurostat. 4 milhões de quilómetros quadrados, 513 milhões de habitantes, 28 Estados-membros. Os números da União Europeia multiplicam-se em realidades nem sempre fáceis de compreender, mas que foram analisadas à lupa pelo Eurostat. Uma fotografia dos europeus para perceber quem são, como vivem e o que podem esperar da vida dentro do bloco comunitário que integram. Mas afinal, como ficou na fotografia a União Europeia? Olhando para os dados divulgados pelo Eurostat, a Europa está a envelhecer. Em 2018, as pessoas a partir dos 65 anos de idade representavam já quase um quinto da população da União Europeia, com a Itália na frente dos países com mais velhos, seguida da Grécia e de Portugal. Um cenário que tende a agravar nos próximos anos. Em 2050, o país mais envelhecido da Europa será Portugal, onde acima de um terço da população vai ser idosa. Um dos fatores que contribui para esta evolução é o aumento da esperança média de vida. De acordo com os dados de 2017, os homens que tinham 65 anos viverão em média até os 83 anos, as mulheres mais de 86. França, Espanha e Itália ocupam o pódio da longevidade, com as francesas no topo a atingir os 88 anos e meio de esperança média de vida. No ano passado, o desemprego manteve a trajetória decrescente na União Europeia. Ainda assim, o sul da Europa continua a ser o mais afetado pela falta de trabalho. Em particular a Grécia, Espanha e Itália, com os valores mais altos, muito acima da média comunitária. Em todos os países, o desemprego afeta mais as mulheres e os jovens abaixo dos 25 anos. Na Grécia, onde a taxa de desemprego tem sido a mais alta entre os 28 Estados-membros, em 2018, quase 1 em cada 4 mulheres da idade ativa estava desempregada. Entre os jovens, a falta de emprego atingiu mais de 39% da população. O risco de pobreza, avaliado em 2017, ameaçava 16,7% da população ativa da União Europeia, com especial expressão na Roménia, na Grécia e em Espanha. Um quadro que muda quando analisamos o mesmo índice demográfico junto dos mais velhos. Estónia, Letónia e Lituânia eram os países onde as pessoas a partir dos 65 anos estavam mais expostas à pobreza. Estes são apenas alguns dos traços que permitem ter uma imagem dos progressos e das desigualdades da União Europeia. Uma fotografia do grupo onde alguns Estados-membros ainda aguardam por poder brilhar na linha da frente. Parte do exército norte-americano abandonou o território sírio, tal como Donald Trump tinha prometido. A população curda não poupou as tropas dos Estados Unidos e manifestou indignação atirando pedras e alimentos contra os veículos militares.
Entre pedras e assobios, o comboio militar com tropas americanas que passou esta segunda-feira pela cidade fronteiriça de Qamishli, no nordeste da Síria, rumo ao Iraque, não escapou à fúria popular. Aqui, como em outras localidades, a população curda manifestou a revolta contra a decisão de Donald Trump de retirar as tropas americanas no terreno. A manobra polémica do presidente dos Estados Unidos abriu caminho a uma ofensiva turca contra as milícias curdas, até então aliadas dos Estados Unidos no combate ao autodenominado Estado Islâmico. Ankara alega que precisa de criar uma zona de segurança para se proteger da ameaça terrorista e o presidente turco voltou a defender a operação. Durante uma conferência em Istambul, disse que o Ocidente, NATO e União Europeia incluídas, passou para o lado dos terroristas. Durante o fim de semana testemunharam-se explosões e disparos na fronteira entre a Turquia e a Síria, mas o cessar-fogo de 5 dias parece estar a ser cumprido, pelo menos em parte. Termina esta terça-feira e, no lado sírio da fronteira, os soldados aguardam para perceber qual será o próximo passo do presidente turco. Erdogan vai encontrar-se com o homólogo russo em Sochi. Na Bolívia, a contagem dos votos das eleições presidenciais foi interrompida. Apenas 84% dos votos foram contados. Os primeiros resultados dão vitória ao atual presidente do país, Evo Morales, com 45% dos votos contra os 38% de Carlos Mesa. Ainda faltam contar 16% dos votos, o que faz com que estes resultados não sejam oficiais. A pausa que foi feita na contagem ainda não foi justificada. No entanto, a oposição acusa o governo de querer sabotar as eleições para que Evo Morales continue no poder. Tudo indica que será necessária uma segunda volta. Ao acontecer, seria a primeira vez de sempre que Evo Morales não vence à primeira. E agora ficamos a conhecer os bastidores de como se cria um filme de animação com a técnica stop motion. Demónios do meu avô, uma longa do realizador português Nuno Beato. Há uma aldeia transmontana a nascer em Lisboa. Num estúdio da capital portuguesa, cerca de uma dezena de pessoas está a criar Val de Sarronco, a aldeia fictícia onde Rosa retorna para tomar contacto com o passado da família depois da morte do avô. Peça a peça, vão sendo criadas todas as figuras de Os Demónios do Meu Avô, a primeira longa-metragem de animação de Nuno Beato. Se tivesse que resumir o filme muito rapidamente, tem a ver com a relação que se perde cada vez mais, com a relação com os amigos, com os familiares, neste caso entre a personagem principal, Rosa, e o avô. Inspirado nas figuras de barro da ceramista Rosa Ramalho, o filme explora o imaginário das aldeias. Demónios que personificam medos e que na história são usados pelo avô de Rosa para mistificar quem o rodeia. Construídas em 3 escalas de tamanho, as figuras passam para estúdio, onde é criado o stop motion. Frame a frame, 12 fotografias para cada segundo de ação, as personagens vão ganhando movimento. Um processo moroso para dar vida a humanos, animais e seres fantásticos numa história imaginada por Nuno Beato e escrita por Posidónio Cachapa. Os Demónios do Meu Avô têm chegado às salas de cinema prevista para 2021. É tudo neste Euronews Noite. Continue connosco.